Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma reflexão que está na Bíblia em Gênesis capítulo 50, versículo 20, que diz assim, ó: Vocês planejaram o mal, mas Deus planejou o bem. Quem que falou essas palavras? Quem falou essas palavras foi José. Para quem não conhece a história de José, José ele nasceu em uma família destruída. O pai de José, que se chamava Jacó, ele teve 4 esposas. E essas esposas geraram vários filhos. E existia uma rivalidade no meio da família. E José, por ele ser filho de Raquel, que era a mulher que Jacó mais amava, os seus irmãos tinham inveja dele, porque ele era muito amado, muito bem tratado. E o seu pai também o distinguia dos seus irmãos quando foi lá e comprou uma capa toda colorida para ele, e ele chegou até os seus irmãos ostentando aquela capa toda colorida, aquela roupa bonita, e os seus irmãos tiveram ódio. E a Bíblia diz que eles, um dia, quando José foi os visitar, onde eles estavam pastoreando as ovelhas, eles tiveram a ideia de matar José. Porém, o seu irmão disse: Olha, não vão matar ele, vão só jogar ele dentro de um poço. E tendo como ideia depois vir buscar ele. Mas a Bíblia diz que os seus irmãos, vendo passar uma caravana que ia para o Egito, venderam José como escravo. Então José foi vendido como escravo para o Egito. Lá no Egito, ele foi vendido para uma casa de um senhor chamado Potifar. Potifar, ele era eunuco e era casado. E a mulher de Potifar olhou José bonito e o desejou. E a Bíblia diz que ela começou a o espreitar pelos cantos, a buscar ocasiões com José. Só que José, ele sempre estava guardando a sua santidade. E a palavra de Deus diz até que um dia a mulher armou uma armadilha e José fugiu nu, porque ela pegou a sua capa e o acusou de estar cometendo um crime contra ela. E José foi parar na cadeia injustamente. Lá na cadeia, esquecido por todos, a Bíblia diz que teve um copeiro e um padeiro que foram mandados por Faraó como escravo. E esse copeiro e esse padeiro tiveram sonhos. E José interpretou os sonhos dele. Disse: Olha para o copeiro, você estará restituído ao teu cargo lá no Egito de copeiro. E para o padeiro disse: Olha, você vai morrer. Porque o sonho do padeiro é que ele tinha um cesto de pão na cabeça e vinham os corvos do céu e comiam o cesto, e comiam os pães. E o copeiro estava servindo vinho a Faraó. E ele disse para o copeiro: Olha, quando você chegar lá, lembra-se de mim, porque eu estou aqui injustamente. E os seus. E aquele copeiro, o que, que ele fez? Ele foi lá no Faraó e ele se esqueceu de José. E passou-se 2 anos que José estava esquecido, até que Faraó teve um sonho. Ele viu 7 espigas gordas que devoravam 7 espigas magras. Ele viu 7 vacas gordas que devoravam 7 vacas magras. E ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Até que o copeiro lembrou-se de José. E José interpretou o sonho do Faraó. Disse: Olha, serão 7 anos de fome e serão 7 anos de fartura. E a palavra de Deus nos diz que José disse para o faraó: você coloca uma pessoa inteligente como tua administradora. E Faraó diz que não viu em ninguém mais tanta sabedoria quanto em José. E José se tornou da noite para o dia
primeiro-ministro da nação mais importante do mundo. Ele se tornou governador do Egito. Num dia José estava na cadeia, no outro dia ele se tornou governador do Egito. E sendo governador do Egito, nos 7 anos de fome, ele armazenou, ele guardou 20% de todas as colheitas do Egito. E quando veio o tempo de fome, o Egito estava abastecido, o Egito tinha comida. E os seus irmãos vieram até o Egito. E vindo até o Egito, você vai ler na palavra de Deus que os irmãos de José, eles não reconheceram José. E José, ele pediu para que seus irmãos voltassem, trouxesse Benjamim, um deles ficasse. E a palavra de Deus diz que ali se desenrola toda uma trama familiar. E José, ele se revela para os seus irmãos na segunda vez e vem a sua família toda para o Egito. Mas agora no versículo que nós citamos aqui no começo, nós vemos que Jacó ele já tinha morrido, porque os seus irmãos, eles pensavam que José não tinha dado fim neles, porque o seu pai ainda estava vivo e não queria trazer dor para o seu pai. Então eles vão até José e dizem assim: olha, o pai quando estava vivo pediu para que você não matasse nós. E aí José ele fica tremendamente triste e ele diz: será que vocês não entenderam? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou o bem. O que eu aprendo com José? Primeiro, que José, mesmo em um ambiente de família destruída, mesmo em um ambiente onde não era propício para ter sonhos, José teve sonhos. Porque lá no começo da história de José, a Bíblia diz que ele sonhou que ele estava no campo recolhendo trigo e o seu molho de trigo ficou de pé e o molho de trigo dos seus irmãos se dobraram perante ele. E ele sonhou também que o sol, a lua e as estrelas se dobravam perante ele. E os seus irmãos ficaram com mais inveja dele. Por quê? Porque José sonhava. Mesmo que você esteja vivendo um tempo na tua vida que não seja tempo de você sonhar, que você está triste, angustiado, abatido, parece que nada dá certo, a tua família está destruída, teus negócios estão destruídos, tua vida financeira está destruída, teu casamento está destruído, você não deve deixar de sonhar. Você não deve deixar de sonhar. Você tem que colocar os planos de Deus, as promessas de Deus, trazer à memória aquilo que te dá esperança, trazer à memória as promessas de Deus, trazer à memória aquilo que Deus falou. Você não pode se conformar, você não pode ver uma vida sem sonhos, porque Deus não te chamou para você só vegetar aqui nessa terra. Deus não te chamou para você viver uma vida de derrota aqui nessa terra. Deus te chamou para você ter sonhos. Deus sonhou com você. Deus sonhou com você. Então você não pode deixar de sonhar. Você tem que sonhar, você tem que se agarrar com mais firmeza às promessas de Deus sobre a tua vida. Em segundo lugar, meus irmãos, José é uma pessoa que sofreu muito, mas mesmo assim ele não abandonou Deus. Porque, meus irmãos, o sofrimento ele não pode te levar para longe de Deus, ele tem que te levar para mais perto de Deus. Porque existe o tempo de sofrimento, mas existe o tempo da vitória de Deus sobre a tua vida. Num dia você está esquecido, você está numa prisão, você foi vendido pelos seus irmãos, você foi abandonado, ninguém mais acredita em você. No outro dia você está numa posição de honra, aonde Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar,
Deus vai mudar o quadro da tua história, porque para Deus nada é impossível. Deus muda a história, Deus muda sentimentos, Deus muda, meus irmãos, derrota em vitória. Em vez de vergonha, dupla honra. Em vez de cinzas, vestes de louvor. Em vez de miséria, Deus é um Deus da abundância. Então você tem que se apegar cada vez mais com Deus. E eu aprendo com José, porque no final da vida de José, meus irmãos, ele venceu. Ele venceu. Quem anda com Deus vence. Não vai terminar a sua história na derrota, na miséria. E José, eu acho muito interessante o nome que ele deu para o seu filho. Porque, meus irmãos, José sofreu muito e agora ele tem a vida reconstruída, ele tem família reconstruída, ele tem um filho. E ele dá o nome do filho dele de Manassés, que significa Deus me deu tanta alegria nessa vida que eu esqueci os dias de sofrimento. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai te dar tanta alegria que você já não vai lembrar dos dias de sofrimento. Deus vai tornar a tua vida tão boa, tão maravilhosa, tão gloriosa, que você vai esquecer o tanto que você já sofreu, porque Deus é o Deus, meus irmãos, de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. O sofrimento do crente pode durar um pouco de tempo, mas não há de se comparar à glória que está por vir. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe. Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. E se inscreva, ajude a continuarmos essa obra. E muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.